Sejam bem-vindos ao primeiro Santo Tirso em 30 minutos de 2024. Como habitual, temos o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde. Estamos de regresso, novo ano. Acabaram as festas, agora novo ano, nova vida. Bom ano novo de 2024. Hoje vamos falar sobre a conservação dos espaços públicos da cidade de Santo Tirso. São muitos os relatos do estado de degradação de um dos parques mais históricos do nosso concelho. Falo do Parque Dona Maria II. Passeios rebentados, aves mortas nas gaiolas do parque, falta de limpeza dos espaços, são muitas as queixas que nos vão chegando. Já foi abordado este tema na Assembleia Municipal e falado sobre uma possível remodelação deste parque. Será que está degradado à espera desta remodelação? E outra questão importante, a identidade do parque será garantida com esta remodelação? Ora bem, eu lembro perfeitamente de ter requalificado e reabilitado praticamente o parque todo no ano 2001. Foi a inauguração, o parque tinha uma textura, uma contextura completamente diferente, era muito mais denso e, de facto, houve um projeto de requalificação feito por uma arquiteta paisagista da Câmara Municipal, que ainda lá está. Posso dizer o nome, a arquiteta Carla Moreira, que é uma grande arquiteta paisagista, e ela, de facto, fez um projeto de requalificação daquele parque, que ficou concluído em 2001, logo 2 anos depois de eu ter iniciado a atividade na Câmara Municipal, e na altura eu penso que o parque ficou bem. É lógico que um parque daqueles, como qualquer equipamento, tem de ter manutenção permanente e tem de ter requalificações periódicas. Ao fim de 10, 20 anos também é normal que se torne a requalificar. Muito provavelmente, penso que a solução neste momento passará exatamente por isso. É fazer uma remodelação àquele parque todo. Penso que nem se gastará lá muito dinheiro. Ele tem condições únicas. Aquele parque é o parque mais emblemático de longe da cidade e do concelho. É um parque que marca, é o parque com o nome da Rainha Dona Maria II, que foi quem criou o concelho de Santo Tirso. Portanto, Dona Maria II não foi por acaso que ficou eternamente ligada à nossa cidade, antiga freguesia e antiga vila, não é? Portanto, neste momento, e dadas as condições que de facto aquele parque tem, eu já lá tenho ido com um neto meu, o meu neto mais velho, tenho ido lá ao parque infantil, que é muito bonito e muito agradável e até está em boas condições. O parque infantil está em boas condições. Aquilo precisa de uma operação geral de requalificação. Com funcionários da Câmara é difícil, porque obrigava a uma grande mobilização de pessoal. E não há muito pessoal nesse setor de manutenção na Câmara de Santo Tirso. Possivelmente, através de uma empreitada, era fácil resolver o problema e ficávamos com o parque, de facto, requalificado. Olha, uma boa atitude era a Câmara Municipal tomar essa atitude e ter, no próximo verão, já no próximo verão, dado que ele é frequentado por muita gente, especialmente no verão, tê-lo requalificado. Por outro lado, há uma questão... Pois, e ainda a Casa de Chá também está para abrir brevemente. Exatamente. Sabe-se que a Casa de Chá está em obras. Falou-se que havia alguns problemas, não sei quais, que havia recursos e não sei o quê, mas o facto é que as obras continuaram e está para breve o anúncio, pelo menos já foi dito, que não demoraria muito. E também com a Casa de Chá reaberta a funcionar em pleno, temos de ter também um parque em condições, e aquela é a nossa varanda da cidade. É emblemática aquelas imagens do mosteiro, da igreja, das margens do Rio Ave, da Quinta de Fora e da Quinta de Dentro. Portanto, é de facto um local fabuloso que marcou e marca toda a história de Santo Tirso, principalmente desde que é concelho, e portanto acho que é a altura de ele ser requalificado. E eu espero, aliás, estamos a iniciar o ano, há um novo orçamento, haverá dinheiro em princípio. Há dinheiro para isso, é uma questão de se fazer um bom projeto de requalificação, que também não demorará muito, e há a prata da casa que o pode fazer, e teremos de certeza um parque qualificado. Mas também espero que não mudem muito o parque, porque o parque é bonito assim, não precisa de grandes mudanças. E já tem aquela história, e eu acho que é uma das imagens de marca de Santo Tirso. Por certamente. Isso, estar a fazer ali uma alteração radical. Ali fizeram-se e fazem-se grandes eventos, como a Feira do Artesanato, fizeram-se ali muitas ações ao nível dos séniores, ao nível dos jovens, ações culturais mesmo ao nível da música popular, o folclore, portanto, é um sítio emblemático. Pois, como no verão é muito fresco, as pessoas gostam de ir para ali até porque
dá sombra na parte de tarde, quando é a parte mais quente do dia, não é? No verão. E no verão somos imensamente visitados por muitos turistas e mesmo cidadãos do Concelho de Santice, das freguesias, dos arredores, que adoram aquele parque e que têm uma imagem de Santice muito boa através do parque e através da Casa de Chá. Espero mesmo que, eu acho que estou convencido mesmo que aquele parque vai ser remodelado e requalificado. Mais um motivo de insatisfação é o mau estado dos passeios das margens do Ave, que ligam a cidade ao Parque Urbano Sara Moreira, mais conhecido como Parque da Rabada. Inclusive, 2 partidos políticos já se manifestaram em relação a este tema. A parte de madeira encontra-se em muito mau estado, com vários buracos, para além do piso escorregar pela falta de limpeza e tratamento adequado da madeira. Mais uma vez, há que fazer a correta manutenção para as coisas não chegarem a este ponto de degradação. Pois é o problema do parque, é o problema dos equipamentos, é o problema dos edifícios, é o problema dos parques todos. Faz-se um parque novo, tem de se requalificá-lo. Não sei, não tenho passado ultimamente também pelo Parque do Ribeiro de Matadouro, certamente também tem tido requalificações permanentes. Aliás, temos vários parques, felizmente, no concelho, e se eles não for feita a manutenção, certamente que aquilo deixa de ter pessoas a frequentá-lo. Aquele passeio tem características muito próprias. Tem uma parte em madeira, que é madeira marítima, a madeira que tem de ser adotada é madeira marítima, e depois de 2012, que foi quando ele foi inaugurado, já lá vão uns anos, já lá vão uns bons anos, portanto é natural que aquele pavimento em madeira, e o pavimento em parte é em madeira para os peões poderem ali circular, porque não é tão cansativo. A outra parte é mais adaptada a veículos, a bicicletas e mesmo às pessoas também. Pois, mas a madeira... Agora, hoje em dia, as pessoas vão mais pela outra parte porque realmente a madeira escorrega bastante. Aquela madeira, se tiver muitos nós, ela quebra com facilidade. Por outro lado, também os pregos podem ficar saídos. Portanto, a única solução, de facto, ali é ir substituindo as ripas todas que estão lá, ir substituindo os pavimentos. Também é algo que não fica caro. Aliás, quem diz a questão da madeira, diz a questão da alimentação, diz a questão dos pavimentos, a questão das pinturas. Isso são operações muito importantes e aquele passeio das margens do Ave é utilizado por tantas centenas de pessoas diariamente. Eu vejo diariamente as pessoas irem para lá a pé, ali por volta do final da tarde, outros no verão vão de manhã e vão de tarde, outras pessoas vão de manhã cedo antes de trabalhar. Portanto, é um local paradisíaco, nas margens. As pessoas que forem até ao Parque Urbano de Rabada, que derem uma volta ao parque e vierem daqui do centro da cidade, ir pelo Passeio das Margens do Ave, dar uma volta ao Parque de Rabada e tornar a vir e ver a Santiago, andam 6 km. Portanto, fazer 6 km é muito bom. E é fácil porque é um percurso sempre plano, por isso também... Sim, à volta sobe um bocado, tem de subir pelas escadas, ali do... Não, eu estou a falar na parte da... O parque em si é planinho, aliás, até há pessoas que vão com o carro. E depois vão estacionam o carro, andam a pé e depois tornam a vir. E tem ali outras zonas bonitas, como o Parque Desportivo, que também está muito bem construído e está bem feito e é muito útil ao concelho. E, portanto, penso que recuperar também aquilo também não é nada que demora muito, que custe muito dinheiro e certamente que a Câmara Municipal se vai interessar por isso, é a minha opinião. Pois. Bem, também, por acaso, a água esta ainda não chegou a costumar... Não, mas estão cheias e não deram até lá. Às vezes acontece, é natural que aquilo acabe por ficar um bocado sujo e degradado. Sim, isso é normal. Já aconteceram cheias muito grandes. Sim, já. E aliás, o Passeio das Margens do Ave está feito sem paredes por baixo, exatamente para que a água do rio possa passar por baixo e até possível já tem passado. Pois já aconteceu. A estrutura é muito rígida, é uma estrutura de betão de aço, e, portanto, o rio pode passar por cima, não há problema nenhum. E agora as pessoas não podem andar lá a pé quando o rio andar lá por cima, não é? Porque nas cheias. E também se houver cheias não há mal nenhum, antes pelo contrário. As cheias que de antes tanto incomodavam as pessoas, hoje são absolutamente necessárias, até para as barragens a encher. E, embora na região norte parece que as barragens estão com um nível muito alto, um nível bom, pode ser que sirvam para a água que está retida chegará para o verão. Vamos ver se não vamos ter problemas, porque no sul há enormes problemas. No Algarve já querem reduzir o consumo de água em 15%. Felizmente que aqui não temos esse problema. Pois, nós ali, temos tido muita chuva. aquela zona das margens do Ave, desde a fábrica,
de Santo Tirso até ao Parque de Rabada, passando pelo Passeio das Margens do Ar, passando pelo Parque Desportivo, mais ao final, temos uma zona excelente para que as pessoas possam usufruir, possam levar para lá as crianças, possam praticar exercício físico, porque é uma zona lindíssima. Sim, e passa a ser também mais uma imagem de marca aqui de Santo Tirso. Exatamente. Agora, passando para outro tema que não tem nada a ver, vamos falar um bocadinho de política. Já estamos em 2024 e as eleições legislativas estão cada vez mais próximas. Temos já 2 nomes bem conhecidos dos tircenses candidatos assumidos nas listas para a Assembleia da República. O João Ferreira como número 2 pelo Distrito do Porto da CDU e a Ana Isabel Silva como número 4 pelo Distrito do Porto pelo Bloco de Esquerda. Uma prova que Santo Tirso tem grande peso político no Distrito do Porto. Sim, esses partidos trabalharam muito bem quando selecionaram quer a Ana Isabel Silva, que é uma investigadora científica de alto cariz, portanto é uma pessoa, aliás, ouço dizer que ela está a preparar uma prova especial que vai terminar em breve, certamente quer terminar antes da campanha eleitoral para poder participar na campanha eleitoral. É uma pessoa já conhecida, foi candidata à Câmara, teve uma belíssima votação nas últimas eleições, foi vereadora do Bloco de Esquerda no Distrito de Porto, parece com melhor percentagem. Ela por pouco era eleita, portanto tem um trabalho já conhecido, sendo muito jovem, é uma pessoa, ela é tircense de origem, é filha de tircenses, portanto é uma pessoa com muito valor e, como se sabe, ela é uma investigadora com muitos méritos. Aliás, trabalha mesmo no estrangeiro e tudo. O João Ferreira é outro elemento de muito nível intelectual. Ele é advogado, mas está muito ligado ao setor intelectual do PCP. E, por outro lado, já concorreu à Assembleia Municipal também, a Presidente da Assembleia Municipal, na anterior eleição, pela CDU em Santo Tirso, e anunciam-se para ele altos voos. E quando um homem como o João Ferreira é apresentado como candidato número 2 ao Distrito do Porto, significa que a CDU tem expectativas de poder vir a ter o segundo deputado do distrito da CDU. Isso seria, de facto, um grande resultado para a CDU. Mas é bom para Santo Tirso ter pessoas com valor a concorrerem e pessoas a concorrerem a lugares de nível nacional. Nós já temos também uma deputada na Assembleia da República. Temos 2. Sim, desculpe. Uma Temos nova, uma pelo recente, PS, porque a Andreia Neto já era deputada e agora voltou a ser. E temos a Sofia, que também entrou agora para o Parlamento, que também é outro elemento fundamental. E é bom que os partidos, os maiores partidos pelo menos, os maiores, aqueles que são mais conhecidos, que consigam, de facto, representatividade na Assembleia. E se Santo Tirso conseguir ter representantes de todos os partidos da Assembleia da República, isso é bom. Claro. Porque nas decisões que são tomadas, na aprovação de nova legislação, certamente que eles acautelarão os interesses do nosso Conselho, independentemente da origem partidária. E, se for necessário, penso que até chegarão a consensos com vista a alcançar melhores objetivos. E quando se discute alguns assuntos, como o Orçamento de Estado ou alguma legislação mais abrangente, é muito importante a presença dos nossos deputados lá. E agora, como disse, como foram marcadas as eleições, o Presidente da República marcou para daqui a 2 meses, para o dia 10 de março, eleições, vamos ter muita atividade. Aliás, tem-se notado, desde que o Governo, desde que o Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, se demitiu de Primeiro-Ministro, desde que o Presidente da República decidiu que ia dissolver a Assembleia da República, vai acontecer no próximo dia 15 de janeiro, dentro de dias mesmo, a partir daí vamos ter uma campanha eleitoral muito acesa. E, por outro lado, também é sabido que temos vindo a ter muitas alterações. A Mariana Mortágua foi eleita líder do Bloco de Esquerda. Sim, vamos tê-la cá este fim de semana em São Tirso. Pois, ouvi dizer que sim. Sim. Depois também o próprio líder do PCP Novo, é um homem relativamente novo até para o partido, Raimundo. Depois também o próprio Montenegro, Luís Montenegro, realizou um congresso nacional e o PS fez, deste fim de semana, um congresso de 3 dias em plena ação com uma grande disputa, dado que, como se sabe, houve 2 concorrentes à liderança do PS.
Pois, hoje, até foi o assunto deste fim de semana, foi o Sim, foi o Congresso grande assunto do político PS. e ainda continua a ser. No entanto, aqui, lá está, já temos estes dois partidos, não vou dizer que não têm tanta relevância, que todos têm relevância, mas já têm aqui candidatos do Conselho assumidos. Nós temos lá duas deputadas do PSD e do PS, mas para já nem o PSD nem o PS apresentaram já nomes. Ainda é cedo, mas não vai demorar muito. Eles têm um período, não sei exatamente qual é o tempo em que têm para apresentar os candidatos. Aquilo que vai acontecer agora é o que é. As distritais dos partidos vão reunir, vão decidir quem são os candidatos em cada distrital, vão pôr a hierarquização da lista dos candidatos a deputados e depois essas listas vão ser ratificadas a nível nacional pelas respectivas comissões nacionais. Feita essa a ratificação nacional, são essas listas que vão aparecer publicamente dos candidatos. Mas dentro de algumas semanas, poucas, vamos saber quem são os candidatos todos, em que lugar vão, se vão subir nas listas, se vão descer nas listas, se vão integrar ou não as listas, porque alguns vão sair, outros vão entrar. Houve mudanças nas lideranças, principalmente no PSD e no PS, porque o Montenegro é a primeira vez que concorre como líder do PSD para deputado. Deputado, líder do PSD. Desculpe. O Pedro Nuno Santos já era deputado, mas também é a primeira vez que lidera. Na prática, quem vai acabar por ratificar todas essas listas vão ser os dois. Como sabem, um e outro, ao nível distrital, normalmente no Porto, tem um grande peso político. Tem, sei lá, 14, 15, 16, o PSD teve 19 ou 20 deputados. Tanto como outros são ligados mais ao norte até que ao sul, sim, que eles são de cá. O Pedro Nuno Santos é de São João da Madeira e o Luís Montenegro é vizinho de Espinho, são muito próximos ali, são os dois da área metropolitana do Porto, por acaso são os dois do distrito de Aveiro e, portanto, certamente que vão estar muito bem informados sobre o que querem para apresentar como candidaturas e depois vamos ver o que é que vão ser os programas eleitorais, a disputa política, mas em relação ao Congresso em si, nomeadamente o último do PS, de facto, uma grande disputa. Nas eleições secretas para o líder, para o secretário-geral, o PS teve dois candidatos, o Pedro Nuno, que venceu com 61%, e depois teve também o José Luís Carneiro, que obteve 36% ou 37%. Foi uma grande disputa, porque isto não é, costumam ser números mais elevados, portanto, António Costa geralmente era eleito por 80%, a não ser quando tinha uma disputa mais apertada, como foi com o António José Seguro, não é? Mas disputas como esta foram disputas que antes acabaram em unidade, porque as listas que saíram para a Comissão Nacional do Congresso Nacional foram de unidade. Cada concelho tentou ter os seus representantes no Conselho Nacional. Eu, pessoalmente, estranhei um bocado que Santo Tirso, na Comissão Nacional, só tenha um elemento. E só para dar um exemplo, a vizinha Trofa tem 3. Ora bem, a Trofa é metade do Conselho de Santo Tirso. Quantos é que Santo Tirso costumava ter? Depende, já teve mais. Aliás, o PS de Santo Tirso chegou a ter uma grande representatividade nos órgãos nacionais. Não só na Comissão Nacional, na Comissão de Jurisdição, na Comissão Política, tinha vários elementos e, portanto, desta vez não sei o que se passou, porque pelo menos eram 2 no anterior mandato e passou 1, o que também não é natural. E como eu digo, na Trofa, porque é que há de ser 3? O que era normal é que se na Trofa fossem 3, de Santo Tirso fossem 6. Eu sei que era muito difícil serem 6, porque a nível nacional são só 250. E depois as estruturas centrais reservam uma cota nacional para as zonas mais centrais, mais populosas, que impedem os outros concelhos de ter muita representação. Mas Santo Tirso tem um grande peso político. Santo Tirso é um concelho socialista, em termos autárquicos, desde 83, já o havia sido entre 76 e 79. Santo Tirso é uma imagem de marca do Partido Socialista a nível nacional, até pelos anos passados. E eu não sei o que é que se terá passado. Algo se passou.
Eu não estive no Congresso, eu assisti ao Congresso pela televisão, eu já não vou aos Congressos há anos, mas acompanho tudo, ou pelos jornais, ou pela televisão, ou por outras maneiras, e fiquei um bocado admirado, não é? Vamos ver o que aí vem e se, por exemplo, pode acontecer que nas listas para deputados o Conselho de Santo Tirso seja compensado. Imagine-se que na lista de deputados do Porto de Santo Tirso, em vez de ir, como foi da outra vez, uma deputada em lugar elegível, vão dois deputados em lugar elegível. Vamos aguardar se há alguma novidade. Aguardemos e depois vamos tirar as conclusões. Santo Tirso, nestas coisas da política, mesmo interna, seja o PS, seja o PSD, seja os partidos todos, é bom que se acautelem. Porque, por exemplo, a CDU já se acautelou em relação a Santo Tirso. E tem um significado político o facto de o João Ferreira ir em número 2. Eu penso que isso tem a ver com as próximas autárquicas também. Significado político, o facto de a Ana Isabel Silva ter ido em número 4 pelo Bloco de Esquerda terá um significado político. Os representantes do PSD na Assembleia da República, será que a doutora Andreia Neto continua? Será que vai aumentar o número de deputados por Santo Tirso também pelo PSD? O que é que vai acontecer? Temos de tirar ilações. Para o PS é o mesmo. Portanto, as regras que são adotadas para um partido, principalmente para os chamados 4 grandes, já podem ter de ser cuidadas para os outros. Porque quanto ao Chega, nós não sabemos ainda nada, praticamente. O Chega, em princípio, vai ter uma votação acima de alguns dos chamados partidos anteriores, não é? Pois. Mas Sim, porque o Chega também, tem crescido, não é? também ainda não se sabe muito bem quem é o candidato, nem se conhecem. Portanto, certamente que o Chega também haverá uma altura. Parece que o Chega vai agora realizar um congresso também, nacional. Penso que tem a ver com as televisões, tem a ver... Certamente que a partir do dia 15 vamos começar a ter grandes novidades vamos. Acho que sim. no âmbito político e até em março estará tudo sim. definido. Agora, vamos aproveitar esta parte final para deixar, como ao costume, alguns parabéns. Aqui, neste caso, começamos não é pelos parabéns, mas pelas condolências à família do Sr. Festa, que faleceu no passado dia 2 de janeiro. Sr. Alberto Festa, um grande jogador de futebol, que eu vi jogar, nomeadamente ao nível do Mundial. Eu assisti ao Mundial de 1966, era miúdo, pela televisão. Lembro bem dele ter alinhado pela seleção portuguesa, quando conseguimos o melhor lugar de sempre no Mundial, o 3º lugar, com o célebre Eusébio a marcar golos absolutamente fantásticos, não é? Que para mim foi o melhor jogador desse Mundial, embora não tenha sido eleito na altura, parece que puseram o Bobby Charlton na altura pela Inglaterra, mas ele é que foi o melhor jogador. E o Festa era um elemento de referência, era o nosso lateral direito. É um jogador que foi oriundo do futebol tircense, depois jogou no futebol do Porto, regressou ao Tircense, era uma figura carismática, talvez o atleta do Conselho de Santo Tirso mais conhecido a nível nacional, ao nível do futebol e não só. Inclusive e era uma foi homenageado referência. em 2004 também pela Exato, Câmara em 2004 a Câmara homenageou, atribuindo-lhe a medalha de mérito desportivo, e ele mereceu-a bem porque não tinha sido homenageado desde 1966. Um esquecimento. Em relação a ele, em relação a outro grande atleta, um ciclista que foi campeão nacional de ciclismo, que foi o Zé Pacheco, também é uma figura nacional que também nunca tinha sido homenageado e também foi homenageado em 2004. Portanto, são duas referências do desporto e convém que os tircenses e os portugueses tenham memória, e é lógico que o Alberto Festa estava com uma doença grave, já tinha 84 anos, não era propriamente muito jovem, mas é uma referência, ficou uma referência para o nosso Conselho. Assinalamos também o 11º aniversário do novo quartel dos Bombeiros Vermelhos. Uma grande construção, imagem de marca da cidade, um quartel único de um grande arquiteto, Cisa Vieira, uma referência para as nossas corporações, para as corporações a nível nacional, e os Bombeiros Vermelhos, os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, estão de parabéns. Estão de parabéns, porque é uma grande obra. E continua a ter o antigo, continua a ser também um edifício histórico lindíssimo, aqui da cidade de Santo Tirso, mais uma imagem de marca. Lindíssimo. Damos também os parabéns ao Futebol Clube Tircense, que completou 86 anos. Exatamente, mais um aniversário para o Tircense, a data, não sei bem qual terá sido, essa é uma questão que agora ficou se vai esta. dizendo, ficou esta, pronto. Há uma pessoa que tem escrito
coisas muito importantes sobre o futebol clube tirsense. São artigos que estão publicados pelo Gama, eu não sei o primeiro nome dele, penso que o conheço bem até, e que escreve a história dos nossos... E tem vindo a estudar desde o início. A origem de Tirsense, os clubes, o Ponte Velha, o Sporting Clube Tirsense, o Futebol Clube Tirsense. É muito interessante essa história. E certamente que um dia ele irá escrever sobre a origem, porque ele neste momento deve ser das pessoas com melhor documentação e maior informação para escrever. E há pessoas também que ao nível fotográfico, ainda no outro dia o Sr. Augusto, o grande fotógrafo de Santo Tirso, publicou imagens antigas do Futebol Clube Tirsense e do Sporting Tirsense e da Ponte Velha Futebol Clube, que são imagens fabulosas, fabulosas. E essa história faz-se e deve ser escrita. Porque andar de verbo a passar de boca em boca não fica. Fica sendo escrita. E eu espero que um dia até esse livro da história tirsense seja editado, como já foi, por exemplo, editado o livro da história do Clube Desportivo das Aves. Felicitar também a Associação Desportiva de Tarrio, que completou 37 anos. Uma associação amadora de grande valor, criada há muitos anos, com um trabalho meritório, altamente meritório, em Santa Cristina e em Tarrio, que se fundou apoiado na Escola de Tarrio, que eu acompanhei durante muitos anos e continua a ter um trabalho notável. O Futebol Clube Vilarinho também festejou o seu 47º aniversário. Uma referência que tem vindo a fazer, é uma imagem de marca do Conselho. Já venceram a taça da Associação de Futebol de Porto, já tiveram subidas e descidas, já disputaram e disputam sempre. Aliás, as pessoas de Vilarinho são muito aguerridas na defesa do seu clube. Eu sei porque assistia muitas vezes a que isso acontecesse. Sim, e continua a ser. Nós Exatamente. Não conseguimos ir lá muitas vezes, mas quando vamos, vemos que realmente e muito bem, aqueles fazem adeptos... muito bem ir ao Vilarinho, embora seja longe um bocadinho, está no extremo, é como água longa. São as freguesias dos extremos, depois às vezes são um pouco esquecidas, mas aí, quer os órgãos de informação, quer os órgãos autárquicos, todos devem lutar para puxar, entre aspas, fazer com que essas vilas e freguesias não tenham tendências para saltar. Como se sabe, já em tempos, Água Longa teve alguns laivos, pelo menos houve algumas tentativas de encostar a um concelho em Irmesinde, e também foi tudo tentado para que Vilarinho integrasse o Conselho de Vizela. Felizmente que não foi conseguido. Esperemos que não é? Senão... Esperemos que não. O Conselho já diminuiu depende com a muito do saída poder da tropa. político local. Depende muito do poder político local. Nem é bom pensarmos nisso. Vamos também dar os parabéns aos Bombeiros Amarelos, completaram 94 anos. Certamente uma corporação fantástica do Conselho, que é uma imagem de marca também da cidade, é uma corporação ativíssima e que tem feito um trabalho altamente meritório. A nível de aniversários, finalizo com os parabéns ao engenheiro Castro Fernandes, que completou no passado dia 27 de dezembro, 71 anos. Não podemos deixar de o felicitar assim tão bem aqui, tendo em conta que é nosso comentador residente. Eu preferia que não passassem tantos anos tão rapidamente, mas acontece. Passam para todos, o importante é ter a saúde, mas também fica aqui assinalado o seu aniversário, obrigado, também é uma data muito importante. Obrigado pela referência. Hoje finalizamos assinalando também que foi há 15 anos que nevou em Santo Tirso. Um dia muito frio, mas de felicidade para muita gente que nunca tinha visto neve no nosso concelho, incluindo eu, que foi a primeira vez que vi aqui em Santo Tirso. Com as temperaturas baixas que temos sentido nos últimos dias, será que vamos voltar a ter neve em Santo Tirso? De facto, as temperaturas estão muito baixas. Se houver uma conjugação, certamente pode cair mais neve. Mas repare, eu lembro perfeitamente também de ter caído muito a neve, que há umas coisas de uns 30 e 40 anos, em que eu lembro de ir, ter tentado ir ao Monte Nossa Senhora da Assunção, lá ser mesmo à igreja, e não consegui subir a rampa. Lembro perfeitamente, tive de dar a volta no carro para trás. Em 2009 foi de facto uma referência, porque a juventude, na altura, ficou muito impressionada. Eu lembro-me de ver a praça do município completamente cheia de neve, coisa que é absolutamente inusual, porque nós estamos num clima relativamente temperado, embora as temperaturas sejam baixas. Fala-se em temperatura 0 graus para Santo Tirso nos próximos dias, e 0 graus a 4 graus pode nevar. Temperaturas abaixo de 0 graus. Pois, isso é no interior, são menos 7. Não, mas para aqui em Santo Tirso também estava previsto. Então, olha, neve pode acontecer. Negativas. Temos de preparar os skis e ir para a neve fazer ski. Desta vez sempre deixámos os carros em casa e mesmo para o centro da cidade e vem perigo, tudo. os carros a circular.
Pois, é bonito, mas acaba por ser um bocado perigoso. E eu lembro-me nessa altura que muitos sítios fecharam, até escolas e tudo, Exatamente. porque realmente é uma coisa que ninguém está habituado, ninguém está à espera. Falando de uma freguesia que tem alguma altitude, eu lembro de Vilarinho, a parte alta de Paradela de Vilarinho, esteve cortada ao trânsito. Eu lembro de ter mandado para lá a Polícia Municipal, primeiro para tentar desimpedir a neve e também cortar o trânsito, porque era um perigo. A Polícia Municipal esteve lá. Lembro-me, foi isso. Quando neva também. É que há países que já estão preparados e os próprios carros têm os pneus preparados para a neve. Nós aqui não é comum. não temos esses hábitos. Por isso, é bonito, mas é um bocado perigoso. É claro. Mas aguardamos novamente a neve. Ficámos por aqui hoje. Regressamos então daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.